falar acerca de um homem. Este homem é conhecido por muitos e odiado por muitos, valorizado por muitos e não considerado também por alguns. Neste caso, existem ateus que não acreditam na existência de Deus, e também existe um grupo de religiosos que não acreditam na existência do Senhor Jesus. Então, são esses dois grupos que nós vamos falar deles hoje, para fazer entender ao mundo que esses grupos chamados ateus e esses religiosos que não acreditam na existência de Deus, eles podem aparentemente serem pessoas que são mencionados no mundo como pessoas que nunca querem saber de Deus, e outros como nunca acreditar na existência do Senhor Jesus Cristo. Embora que outras religiões, aliás, posso dizer que outras religiões acreditam no Senhor Jesus, mas como se não fosse o Senhor Jesus que morreu e ressuscitou, mas como um dos profetas que existiu naquele tempo, que trouxe o Evangelho para os judeus e para muitos que estavam naquela época, e logo foi apagado o nome deste, mas este é visto como o Isa. Neste momento vamos falar do Islã. A igreja muçulmana, ela existiu há 500 anos depois de Cristo voltar para o céu, que significa que essa igreja não reconhece Jesus como o Messias e Salvador. E também temos os judeus que não reconhecem o Messias como o Salvador, mas eles conhecem o Senhor Jesus. Por exemplo, os judeus dizem que ele foi morto e foi enterrado. Aleluia. Mas os muçulmanos dizem que ele foi escondido por Deus, não é? E os budistas, eles chamam ele de outro nome, mas nunca falam como se ele fosse o enviado de Deus. E nós, os cristãos, olhamos para ele como a base da nossa fé e a base da nossa existência. Então, quando nós olhamos para o Senhor Jesus, olhamos para aquele que nos criou e criou tudo quanto nós nos encontramos quando viemos neste mundo. E tudo que existe neste mundo foi criado por ele, assim como narra a Bíblia no livro de João 1. Aleluia. Então, quando João 1 diz que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ali nós compreendemos que nada existe neste mundo a não ser por ele. Agora, se nós vamos para o Islã, neste caso os muçulmanos, eles dizem que é o Isa. Isa foi um dos profetas que existiu naquele tempo, que a mensagem que ele trouxe para o mundo acabou quando o seu amigo, neste caso os seus discípulos, aliás, um dos seus discípulos, ele traiu Jesus. Quando os fariseus e soldados romanos vinham para prender o Jesus, e logo Deus escondeu o Jesus, e quem foi crucificado é um dos amigos ou um dos seguidores de Jesus Cristo, que foi crucificado no lugar de Jesus. Mas neste momento o Jesus está escondido por Deus no lugar. Então, se nós olhamos para os muçulmanos, quando eles dizem que Jesus Cristo foi escondido no lugar, mostram que conhecem que Jesus Cristo é diferente de outros humanos. Não é apenas mensageiro que Deus podia esconder. Se Deus escondeu no lugar, e espera os muçulmanos que Jesus vai ser liberado e voltará para a terra para poder casar e ter filhos, assim como Muhammad teve que casar e ter filhos. Eles olham para Muhammad como um profeta original para eles, como um profeta que mostra o caminho da salvação para eles. Por quê? Porque ele veio e experimentou um pouco de tudo que todo homem tem que experimentar. Por exemplo, o Muhammad, ele teve que casar, divorciou, casou muitas mulheres, pequenas, grandes, mais velhas. Está vendo aqui? Então, ele foi homem de negócio. É por isso que aqueles que seguem o Islã, eles também podem casar tantas mulheres que eles quiserem, podem divorciar normalmente, para eles não tem problema. Embora que no cristianismo também o divórcio não poderia ser tão problema, porque existe que há pessoas que continuam junto casado, não porque Deus está a favor do casamento, só porque eles têm medo de renunciar ao casamento, e essas pessoas acabam se matando. Que a igreja tinha que ver bem esta tese, não é? É necessário que haja um bom debate dentro do casamento, para que o casamento em si apanhe o fogo de Deus, para esse casamento rejuvenescer.
não é? Então, quando o casamento não tem mais remédio, porque Deus não está lá presente, é necessário que haja divórcio. O divórcio é um remédio para o casamento, porque há pessoas que podem ficar juntos por muito tempo e se fecharem, enquanto que cada um tinha que sair para o outro lado. Embora que isto não pode ser anunciado como algo importante, mas também o cristianismo não podia condenar o divórcio, porque o próprio Deus não condenou o divórcio. Aleluia. Então, se nós olharmos para os judeus, eles dizem que Jesus Cristo foi morto e foi escondido. Porque quando foi o dia seguinte, no terceiro dia, quando foram no túmulo onde Jesus estava, o corpo de Jesus estava depositado, o que aconteceu? Encontraram lá uma tumba vazia. Então, os judeus disseram que quem roubou o corpo de Jesus são os seus discípulos. Então, para os judeus, Jesus Cristo era um charlatão que usava o espírito de Beelzebub para curar e libertar e trazer a mensagem. Então, este foi morto por os romanos, não por eles. Embora que sejam eles que mataram, mas dizem que Jesus foi morto por os romanos e foi depositado numa tumba. E que depois de um dia foram atrás daquela tumba e encontraram que ele já não estava lá, porque os seus discípulos roubaram o corpo. Estás a ver aqui? Então, aqui estamos a ter 3 teorias, não é? Judeus, islâmicos e cristãos. Se nós olhamos para o cristão, quando olha para Jesus, olha para o centro da salvação. Porque ele disse para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele disse que ninguém vai ao Pai senão por mim. E nós sabemos que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso irmão mais velho, o primogênito dos mortos. Então, se nós olhamos para Jesus Cristo, olhamos para um Deus que tem um poder para nos salvar, que tem um poder para nos mostrar a verdade, que tem um poder para nos abençoar, que tem um poder para nos proteger. Não existiria alguém que pudesse tornar cristão sem olhar para Jesus. Aleluia. É por isso que não existe ninguém que olha para o muçulmano sem olhar para Muhammad. Não é? E também não existe nenhum judeu sem olhar para Moisés. É como se o Moisés e Jesus não saíssem do mesmo lugar. Mas onde está Jesus é onde está o Moisés. O que aconteceu? Existiu algo que Deus fez, tanto para os muçulmanos, tanto para os judeus. E esta coisa não fez a mesma coisa tanto para os cristãos. Porque nós cristãos, é como se a gente tivesse a certeza de que estamos a adorar o verdadeiro Deus no meio do Senhor Jesus Cristo. E os muçulmanos dizem que estão a adorar o verdadeiro Deus no meio de Muhammad. E os judeus dizem que estão a adorar o verdadeiro Deus no meio de Moisés. Mas nós sabemos que existiu aquele que disse: eu sou o pão que veio do céu. Aleluia. Era este que é o pão que veio do céu. E ele disse que quem comer das minhas carnes, nunca terá fome. E quem beber do meu sangue, nunca terá sede. E o mesmo disse que eu vi para que tenham a vida. E ele também disse que as águas que eu lhe der farão em vós fontes que jorarão para a vida eterna. Aleluia. Então, se nós bebemos dessa maná, se nós comemos desse maná, se nós bebemos desse sangue, se nós convivemos com esse Senhor Jesus, porque no momento que um cristão se arrepende e entrega a sua vida para esse Jesus, o que acontece naquele momento? Automaticamente o Espírito de Deus entra naquela pessoa. Mas quem é intermediário para que aquele Espírito entre naquela pessoa? É o Senhor Jesus. Que significa que quando um cristão se arrepende ou se entrega a Deus, automaticamente ele vive com o Senhor Jesus, porque o Espírito Santo vem naquela pessoa em nome de Jesus. É como se o Espírito Santo fosse o senhorinho de Jesus Cristo. Por quê? Por que eu falo disso, senhorinho? Significa que quando alguém tem uma casa que está a arrendar, o dono daquela casa é senhorinho daquela casa. Então, esta pessoa que está arrendando naquela casa não tem como fazer qualquer tipo de reabilitação da casa sem falar com o senhorinho da casa. Logo, o Espírito Santo
é que vive no corpo. Neste momento, o corpo do homem se torna a casa, se torna edifício. E não é Jesus que vive nos homens, mas é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que vive nos homens. Mas esse Espírito, para ter legalidade no homem, o canal que é usado é o Senhor Jesus. Não é? É por isso que o Senhor Jesus é o canal que leva os homens para Deus, no meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o senhorinho que, quando entra no homem, o Senhor Deus poderoso começa a ver o homem como seu filho. Significa que todo aquele que não tem Espírito Santo, neste caso que não tem senhorinho no seu corpo, este não é tabernáculo, este não é o templo do Espírito Santo. Então, logo, todo aquele que é chamado filho de Deus é aquele que se tornou o templo do Espírito Santo. Mas para este homem e mulher se tornar o templo do Espírito Santo, é necessário que seja o Senhor Jesus a liberar a informação através do homem e o Criador, para que o Criador libere o Espírito Santo para o homem. Logo, Jesus Cristo passa a ser um canal que liga o homem e o próprio Deus. Nós estamos juntos aqui. Estamos juntos. Entende se isso estou a falar? Faz sentido? Estou a dizer que o Senhor Jesus é o mediador entre os homens e Deus. Então, o senhorinho, que é o Espírito Santo, para habitar no homem, vai depender do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é que vai falar com Deus, para o Deus liberar. Lembra que ele disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito da verdade não virá a vós. Convém que eu vá, porque se não for, o Espírito Santo não virá a vós. Então, Jesus menciona o Espírito Santo como um Espírito de consolação. Então, se nós formos a ver no livro de Mateus 4, 2, vamos ver o que aconteceu. Aleluia. Mateus 2. Mateus 2, assim diz a palavra. E tendo nascido Jesus de Belém, da Judeia, no tempo de rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Aleluia! Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Mas veja que os judeus não reconhecem aquele que nasceu rei dos judeus. Significa que Jesus não nasceu para ser, já nasceu rei. Mas este que nasceu rei, os judeus não reconhecem como o rei dos judeus. Mas e este mesmo, quando foi morto naquela cruz, estava escrito em aramaico: rei dos judeus. Rei dos judeus. Mas os judeus não reconhecem este como rei dos judeus. O que aconteceu ali? Significa que a morte de Cristo foi criada com o próprio Deus. Não é? Com que condições? De que se morre este, o meu povo fica aqui, na terra prometida. Embora que depois eles foram dispersos, mas depois eles foram unidos de volta. Não é? Em 1950 por aí, ou 74, não faço ideia. Então, quando eles foram dispersos, eles estavam com Deus. Deus estava com eles. É o único povo que não se perdeu em toda a história da humanidade. Eles foram dispersos. Mas quando chegou a hora, todos voltaram quase no mesmo dia. E não é a primeira vez, nem a segunda vez. Da primeira, eles foram dispersos para o Egito, voltaram. Da outra vez, foram dispersos para a Babilônia e voltaram. E foram dispersos para o mundo inteiro já, no tempo da Segunda Guerra Mundial. Quando o Hitler matou milhares de judeus. Mas eles voltaram, com a mesma língua, com a mesma cultura, não esqueceram nada. E nenhum deles se perdeu lá fora. Por quê? Porque os judeus, eles guardam a sua cultura. Eles guardam os 10 mandamentos como cultura. Eis aqui a razão de que todo cristão também tem que guardar a lei do Espírito Santo, a lei de Deus,
como cultura. Qual é esta lei? Reconhecer que alguém morreu no meu lugar. E pelas suas pisaduras eu fui sarado. E eu me tornei o templo do Espírito Santo. Eu sou a casa de Deus. Logo, a forma de vestir, de andar, começa a mudar aqui. Porque esta pessoa se tornou a casa de Deus. Veja que Deus não quer viver na madeira, na casa de feira de madeira. Não quer viver na casa de feira de tijolos, casa feita de ouro, de prata, de diamante. Ele escolheu o homem